Mas como se resolve o problema da educação no Brasil? Esse problema não é único e muito menos simples de resolver, mas é possível. E por mais que existam vários problemas, como acesso à escola, permanência na escola, carreira docente, bons materiais de ensino, bons salários, um bom plano de carreira, embora esses problemas perpassem desde a educação infantil até o ensino superior, é possível sim pensar em soluções e minimizar os problemas, se forem realmente propostas políticas públicas eficazes no ensino da base. Para que isso aconteça, a gente precisa voltar para a base, para o começo, que é a educação básica, e principalmente os primeiros anos escolares, finalzinho da educação infantil, início do ensino fundamental, aí no ciclo de alfabetização, e é sobre isso que a gente vai falar agora. O que é a alfabetização? Qual o propósito da alfabetização? Quando se ensina uma criança? Quais são os métodos, os fundamentos? Existe um caminho que funcione melhor? Existe certo, existe errado? Cada criança tem seu tempo? Veja bem, os propósitos da alfabetização são aprender a ler e a escrever. E daí nós já temos um outro conhecimento prévio. Aprender a ler e a escrever não são processos naturais. Nós naturalmente aprendemos a falar no contato com outros seres humanos, com os nossos familiares. Então, vocês podem perceber que um bebezinho, quando vai atingir determinada idade, no convívio, na observação, na repetição, na imitação, ele aprende a falar. Mas com a escrita e com a leitura, não é dessa forma. É necessário que haja ensino explícito, sistemático e gradativo. Mas para que eu explicar o que é tudo isso. Nesse começo, então, já existem vários pontos a serem tratados e alguns a serem desmistificados. Então, por exemplo, aprender a ler e a escrever é natural? Alguns dirão ainda hoje que sim, que basta a criança estar inserida em um mundo letrado e ela terá acesso por conta do contexto da sua maturação, ela fará, por conta própria, as suas hipóteses e conseguirá e aprenderá a ler e a escrever. Mas hoje nós sabemos que não é natural nem tão pouco simples, envolve uma gama de conhecimentos, uma gama de técnicas e metodologias específicas para essa finalidade. Nós sabemos também que, embora haja diferentes correntes acerca do ensino, da aprendizagem da leitura e da escrita, sabemos hoje, através de pesquisas e estudos, que existem sim melhores formas de ensinar. Que essas formas passam por método, passam por treino, passam por ensino. Ou seja, a criança não consegue, por conta própria, formular hipóteses. A criança não consegue, por conta própria, aprender a ler e a escrever. É necessário que ela seja ensinada. E isso já leva a uma série de questões, uma série de problemáticas. Se a criança não aprende por conta própria, você precisa ter um professor. E esse professor precisa estar formado e muito bem formado, qualificado e muito bem qualificado. Ele precisa entender perfeitamente como funciona esse processo de alfabetização e quais são os elementos que serão utilizados para que isso aconteça. Nós sabemos que para que a alfabetização aconteça de modo eficaz, nós utilizamos a fala, a audição, a articulação, a visão e vários aspectos cognitivos também. Além do que a escrita também utiliza a coordenação motora, entende? Então são vários aspectos que são juntos, trabalham juntos para que uma criança seja alfabetizada, para que uma criança aprenda a ler e a escrever. Então não é tão simples como parece, e requer muito estudo, muita técnica, muita precisão. E veja o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aprender a ler e a escrever. Há aí também outra quebra de paradigmas. Pensava-se e aprendia-se primeiro a escrever e depois, então, a ler. A criança formularia, então, suas hipóteses acerca da escrita e, a partir da escrita, desenvolveria sua leitura. O que se sabe hoje é exatamente o oposto. A criança primeiro desenvolve a leitura para, então, desenvolver todas as habilidades da escrita. É claro que no dia a dia, na sala de aula, ensinando para os seus alunos, para os seus filhos, você não vai trabalhar somente uma competência para depois, então, apresentar a outra. Óbvio que não. Você vai ensinar a criança a ler, dando muita ênfase e, se muito importante, apresentando os processos de escrita. Mas veja que a maturação vem primeiro na leitura. A criança precisa estar bem desenvolvida na leitura para entender todos os procedimentos que ela utilizará para, então, colocar em prática na escrita.
E veja que eu disse que existem melhores formas de ensinar, que requer um ensino explícito, sistemático, gradativo, com metodologia, com métodos eficazes. Então, nós já sabemos também que as crianças não aprendem de diversas formas. É claro que elas podem aprender de diversas formas. É claro que algumas crianças terão facilidade ou dificuldade em determinado aspecto, mais rapidez, mais morosidade, mas isso não significa, contudo, que existem várias formas de ensinar. O fato é que existem formas melhores de ensinar e elas perpassam uma metodologia, um método. E como eu falei, somente o assunto de método para se alfabetizar já levanta uma série de questões, uma série de debates, uma série de discussões, inclusive, uma série de aspectos, porque isso envolve muito mais do que conhecimento técnico, envolve ideologias, envolve formas de enxergar o mundo, formas de abordar o ensino. Mas vamos ao que nos interessa hoje. Você está dizendo, então, que existem melhores formas de ensinar e que outras, então, talvez não apresentem bons resultados? Talvez não a curto prazo, mas a médio e longo? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo nenhuma mentira, basta você observar a realidade. Vamos nos ater à realidade dos fatos. Observemos, então, os níveis educacionais do nosso país. Observemos, então, as notas nas avaliações nacionais e internacionais. Se nós analisarmos esses documentos, esses referenciais, nós vamos constatar que, de fato, a qualidade educacional tem caído ao longo do tempo. E não tem como isso não perpassar por metodologia. Claro que existem outros problemas, como recursos, estrutura, apoio ou suporte familiar, ou mesmo governamental. Claro, não estou dizendo que não. Mas o grande aparato que nós temos na nossa mão, enquanto professores e pais, é a metodologia. É o material com o qual nós ensinamos, é a abordagem com a qual nós ensinamos em sala de aula. E isso vai determinar em muito a qualidade educacional ou a falta dela, o sucesso ou o fracasso escolar. E veja que isso não é apenas uma questão para aqueles que são pais, para aqueles que são professores, inclusive. É uma questão social. Se você é pai, você tem um filho, você preza pela educação dele. Você é professor, esse é o seu trabalho, essa é a sua obrigação, essa é a sua função. Mas se você não é pai, você talvez tenha algum parente, algum sobrinho. Se você não tem filhos, ou não tem parentes, ou não pretende tê-los, você talvez conviva em sociedade, você talvez trabalhe, você talvez seja um empreendedor, você talvez queira empregar pessoas. Veja que esse problema educacional parece uma preocupação apenas de quem lida exclusivamente ou diretamente com isso. Mas não, afeta toda a sociedade. Porque num momento ou no outro nós vamos nos deparar com os resultados e com as consequências dessa nivelação por baixo da nossa educação. Mas como eu faço isso? Com o método. E para isso eu vou utilizar duas palavras que geram uma comoção extrema. Método fônico. Método fônico, a grossíssimo, é entender que nós temos um sistema de escrita alfabético, que é o caso do nosso português do Brasil, e que a nossa escrita mapeia a fala. Aquilo, então, que nós escrevemos, o que nós lemos, é baseado no que nós falamos. E quando nós falamos, nós emitimos sons. Esses sons, a grosso modo, são chamados de fonemas. O método fônico seria, então, a grosso modo, um ensino explícito acerca desse nosso sistema de escrita que é alfabético. Ou seja, as letras que nós lemos, o abecedário, o A, B, C, D, E, são grafemas, são letras, são grafemas que representam as menores unidades da fala, representam os sons. Então, essa letra que nós desenhamos, A, é um grafema que representa o fonema A. É uma letra que representa um som. E que para nós lermos e nós escrevermos, nós precisamos, então, utilizar esses grafemas que representam fonemas. Ou melhor, conhecer, entender, processar e se conscientizar destes fonemas que nós emitimos ao falar e que então serão grafados a partir dos grafemas. E veja que isso não é nada simples, nem tão pouco natural, como eu já disse. Por isso que é tão essencial que o professor entenda exatamente como funciona o nosso sistema de escrita.
porque daí ele terá condições de uma maneira, então, lúdica, eficaz, sistemática, gradativa, com calma, de apresentar todos esses ensinamentos com recursos, com técnica, com estratégia, para que a criança, então, tenha consciência. Por que eu digo essa palavra consciência? Não estou falando de consciência crítica, não se confunda. A criança precisa ter consciência de um processo que ela faz automaticamente, entende? Ela já faz, todos nós fazemos, a criança também, ela já faz esse processo automaticamente através da fala. Só que é inconsciente, ela não se dá conta. O professor, então, no método fônico, através de ensino explícito, sistemático e gradativo, vai torná-la consciente deste processo, vai fazer com que a criança perceba e entenda esse processo que é automático, mas que vai passar a ser consciente. Então, uma vez que a criança compreende isso, ela vai falar uma palavra, então ela vai automaticamente acessar o significado de que aquela palavrinha que ela falou foi formada por fonemas. Esses fonemas são os sons que as letras fazem, a grosso modo, vamos falar assim. Essa palavrinha foi formada por fonemas. E quando essa criança, numa palavra escrita, encontrar, ela vai então olhar para aquela letra representada, aquele grafema, vai acessar o fonema que ela representa, para então pronunciar o fonema corretamente. E ao pronunciar o fonema corretamente, ela vai deste fonema ao próximo fonema, ao próximo fonema. É por isso que é gradativo também, porque existem fonemas mais simples, existem fonemas mais complicados, mais difíceis de serem ensinados e de se prolongarem na fala. É por isso que é ideal que, num primeiro momento, sejam ensinadas letras que são mais acessíveis. Então, depois a criança aprender outras letras, outros fonemas, outros sons. E isso significa também que ela não precisa aprender o alfabeto na ordem. Ela não precisa aprender, os professores também não precisam ensinar o alfabeto como A, B, C, e muito menos, nesse primeiro momento, ensinar ou decorar o silabário com a criança. Veja, silabário também é um método fônico. Mas, como eu disse no começo, existem melhores formas. E mesmo entre os métodos fônicos, e a silabação faz parte de um desses métodos, mesmo entre os métodos fônicos, existem melhores métodos. E por que ensinar os fonemas, explicitar os fonemas, é melhor do que apenas apresentar o silabário para a criança logo no começo, para que a criança decore? Porque o nosso sistema é sistema de escrita alfabética. Nosso sistema de escrita alfabética não é silábico, então não faz sentido ensinar às crianças o silabário, até porque ela não vai aprender, ela vai decorar. Ensinar ou decorar tem seu lugar na aprendizagem? Não tem, mas não nesse momento. A criança realmente precisa aprender e entender como o sistema de escrita funciona. Ser alfabético faz todo sentido, então, que a criança seja ensinada a partir das menores unidades da fala, ou seja, as letras, ou seja, os fonemas. O que eu posso dizer é que existem várias quebras de paradigma, tanto com relação à metodologia, quanto com relação à finalidade da alfabetização e finalidade da educação. Se nós quisermos realmente promover a educação de qualidade no nosso país, no nosso estado, no nosso município, ou mesmo dentro da nossa casa, nós precisamos ter em mente duas questões: clareza de objetivos e clareza de metodologia, porque assim a gente consegue chegar ao mesmo resultado, que seja melhor qualidade, maior desempenho nacional e maior igualdade de condições. Embora não seja fácil, é perfeitamente possível com menos gasto público do que se pensa e com muito resultado. Existem aí provas claras, no Brasil e fora do Brasil, que nos deixam com esperança de que, se trabalharmos com a na educação, nós conseguiremos ver resultado ainda na nossa geração.